E hoje nós vamos pintar uma toalha lilás com flores do campo. E o texto que eu escolhi está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, só a primeira parte, que diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aqui nós temos o risco, uma toalha de banho de ponta a ponta. Esse risco vai em 3 a 4 deitados, tá? Pega da ponta na ponta da toalha. Você viu que eu já coloquei aqui, ó, uma fita para proteger a beiradinha. Aí a gente não precisa se preocupar em sujar a toalha. Nós vamos começar pelo fundo. Eu vou fazer um pedaço bem aqui no meio, para você ver como que a gente vai fazer. Primeiro vou fazer o fundo inteiro. Diluente nessa bandejinha. Agora eu vou pegar uma pincelada de verde pântano. Vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou colocar o verde pântano do jeito que ele vem, que ele é muito forte. Então eu vou diluir e vou começar aqui pertinho dos elementos. Olha, eu vou pegando o verde pântano e colocando pertinho, deixando o contorninho bem certinho. Aí eu vou limpando o meu pincel. Mais um pouquinho, eu nunca pego ali, eu pego aqui. Onde tem esse arabesco é onde você vai pôr florzinha, mas agora você vai fazer o fundo normal. Eu não tô chegando até na borda, viu? Vou fazer aqui embaixo também. Aqui mais apertadinho. Procura deixar o risco bem certinho. O desenho ali da flor, o contorno com a cor pântano diluída no diluente. Pode ser no clareador também. No aquarela silk não, e na água não. Porque na água vai ficar bem líquido e vaza e suja. Ó, já fiz um pedacinho aqui, deu pra você sentir. Agora, meu pincel tava bem limpo. Peguei um pouquinho do amarelo bebê. Mesma coisa, com diluente. Você vai começar aqui, ó, em cima da fita e vai descendo com essa misturinha. Em cima da fita e vai descendo, mesclando ali no verde pântano. Esse amarelinho vai trazer um frescor aqui para a toalha. Considerando que a gente tem uma toalha lilás e nós vamos pintar as flores também com o lilás. Olha como vai ficando bem suave. Se você não tem a fita crepe, você pode pôr um durex. Se você não tem um durex, você pode fazer sem a fita, não tem problema nenhum. Você só tem que tomar bastante cuidado para não sujar a beiradinha da toalha, considerando que a gente está preenchendo toda a faixa de pintura da toalha. Você viu que eu não contornei aqui com o pântano? Porque o pântano ele fica lá nas entranhas. Aqui na beiradinha fica bem claro. Então, assim, eu vou fazer todo o espaço dos dois lados. Olha só como está ficando. Aqui, bem no meio, eu vou deixar o pântano um pouquinho mais forte. Porque o meio é mais forte.
Pronto, terminado o fundo, vou mostrar para você. Então, olha só, beiradinhas mais clarinhas e aqui mais escurinho. As folhas, eu coloquei todas elas por trás, isso facilita na hora de fazer o arranjo. Nós vamos trabalhar assim. Tô usando aquele mesmo pincel. Eu vou pegar aqui, ó, o pântano com o diluente. Ele vai ficar mais leve, mais clarinho. Eu vou colocar esse pântano, toda essa área aqui, que é a entranha. É onde tem sombra. Dos dois lados, tá vendo? Aqui tá por trás e aqui tá por trás. Então, coloquei o pântano, dou uma puxadinha, uma diluída. Agora eu vou pegar mais um pouquinho, sempre diluído. Eu vou passar esse pântano assim, em cima do risco. Você viu que tem duas ranhuras? Eu vou colocar ranhuras para aquele lado. Aí, agora mais um pouquinho e eu vou colocar aqui, ó, em cima do risco. E vou dar uma puxadinha para dentro. Não vou puxar muito, só vou puxar só uma vez aqui. Aí eu lavo o meu pincel e eu vou pegar o amarelo bebê, também diluído. Aí eu passei a linha de pântano, puxei para lá. Agora eu vou passar aqui, ó, uma linha do amarelinho e vou puxar para cá. Tô fazendo o contrário. Agora eu coloco lá no risco e puxo para dentro. Olha como vai ficar. Essa é a base da nossa folhinha. Pode até puxar a tinta assim um pouquinho por cima para ficar um pouquinho mais suave. Aqui dentro escurinho, mas ali um pouquinho mais suave. Agora eu vou pegar outro pincel. Esse daqui é um número 2. E eu vou trabalhar, ele tá seco. Acabei de pegar ali. Eu vou pôr um pouquinho do branco no pincel e com esse branco eu vou do lado do amarelo canário. Eu vou colocar um pouquinho do branco puxando e deixando essa ranhura. Eu não vou ficar passando muitas vezes, porque quando você passa muitas vezes, você acaba tirando aquele efeito. Assim é a base da nossa folhinha. Eu vou fazer uma folha aqui que tá virada para baixo na outra posição para você ver como é fácil, como é do mesmo jeito. Primeiro, o diluente com o pântano e eu vou contornar o lugar onde a folha está por trás. Pronto. Agora eu vou puxar uma linha, não precisa chegar até na pontinha. Nessa linha você vai encontrar duas ranhuras e você vai puxar essa ranhura. Pode pôr até mais de duas, ó. Pode fazer assim, deixa que nem uma espinha de peixe. E depois você vem com esse pântano em cima do risco e puxa um pouquinho para dentro também, ó. Você pode fazer ranhurinhas. Aí você vai lavar o pincel e vai fazer o mesmo processo com o amarelo bebê. Aqui eu tenho a linha de pântano, eu ponho do ladinho a linha do amarelo bebê. Eu puxo fazendo a ranhura naqueles intervalos que ficaram. Pego mais um pouquinho de tinta, coloco do lado de cá, em cima da linha, e vou puxando para dentro. Olha os intervalos sendo preenchidos e olha a folha aparecendo. Puxo um pouquinho o pincel em cima do verde para ficar mais delicado. Troco de pincel. Pego um pequenininho, quer dizer, um menor, e vou refazer a área de luz. Não puxe esse branco em cima do pântano. Você coloca aqui, ó, bem no contorno, na linha de fora.
e puxa para dentro. O amarelinho fica aparecendo, porque eu não cobri tudo. Olha, é assim que vai ficar a folha. Eu vou adiantar o trabalho. Você viu que eu tenho folha para cima e para baixo. Se você seguir esse método, seguindo as ranhuras que eu deixei nas folhas, tudo vai dar certo, tá? E vai ficar lindo. Eu vou mostrar para você o acabamento das folhas. Eu tenho aqui aquela misturinha do verde pântano com diluente. Eu vou pegar esse pincel, que é o número 8, eu vou mergulhar ele na água. Ó, saiu uma gota. Eu vou misturar água a essa mistura de pântano com diluente. Eu vou ter uma tinta bem mais leve. E agora eu vou usar o pincel 0 para fazer o acabamento. Se você fizer só o diluente, a tinta não fica muito leve, ela fica meio transparente. Agora, se você misturar um pouquinho de água, aí ela fica bem mais leve. E olha, o acabamento é assim. Vou fazer ranhura para os dois lados e vou fazer um semi-contorno. Fica diferente daquele que não tem, tá vendo? Aqui, vou fazer aqui, que ficou bem branquinho, vai dar para ver. Não passe reto, porque a folha, ela é assim, cheia de, assim, ó, tá? Cheia de ondinhas. Se você deixar reto, você mata esse efeito, que é um recurso para deixar o trabalho mais gracioso. Ranhuras, mais um aqui. A linha do meio eu só reforço, porque às vezes ela não tá bem certinha. Ranhuras, detalhezinho do lado e ranhuras para esse lado também, porque ficou bem suave. Ficou bem clarinha a folha? Clarinha. Esse é o meu clarinho. Então, eu acho que um acabamento assim fica bem legal. Se você não gosta, se você não quer, não precisa fazer. A folha já fica bonita do jeito que ela tá pintada ali. Eu gosto, então eu vou fazer no meu. Olha como ficaram as folhas. Suas folhas não ficaram iguais às minhas? Parabéns! É isso mesmo, não é para copiar, é para aprender e fazer as suas. E mais um detalhe, na natureza não existem folhas gêmeas, cada uma fica diferente da outra, contanto que fique harmonioso e bonito. Agora nós vamos fazer um batidinho nesses lugares onde eu coloquei a ranhura. Você vai olhar no teu risco e vai ver onde que tá. Aqui eu marquei aqui, ó, na fita, uma manchinha onde eu tinha colocado, porque eu pintei em cima e sumiu. Em alguns eu consigo ver alguma coisinha, mas tá marcadinho. Nós vamos fazer assim. Sabe aquela misturinha que sobrou ali? Eu já vou colocar um pouquinho mais de pântano em cima. Uma pinceladinha. E vou aproveitar essa tinta com o próprio pincel número 8. Ele tem cerda, assim, grandinha. Ele tá aparado, mas ele tem cerda que a gente pode fazer assim, ó. Pode chunchar. Eu vou usar esse verde pântano. Agora ele tá um pouco mais... ele tá menos diluído. Então ele vai ficar um pouquinho mais forte. Olha, tá vendo a diferença? Eu vou começar aqui no cantinho e vou fazer um batidinho. É um batidinho mesmo. Você só não pode deixar assim, tom, 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 tom. Ó, assim não. Você tem que ir girando o pincel. Você vai fazendo assim, ó, aperta o pincel. Que daí ele não vai ficar essa marcaçãozinha. Suja o pincel assim, você viu que eu tô dançando com o pincel? Aí você vai fazer aquilo ali. Eu tenho mais uma aqui. Começo bem ali pertinho e venho limpando o meu pincel para fora. Não vai ficar aquela marcação.
Sujo o pincel de novo. E agora, carrego mais um pouquinho. Eu tenho aqui um espaço também. Olha. Vai ficar assim. Eu acho que eu tinha riscado aqui um pouquinho também. Então eu vou pôr um pouquinho aqui também. Você viu que é um pouquinho só, embaixo mais escuro e termina no batidinho. Tá, em cima desses arranjinhos, você vai fazer... Agora eu vou pegar o meu pincel 2 e você vai fazer assim, ó. Um outro batidinho, só que menor. Ele não vai cobrir o verde pântano todo. Ele vai ficar aqui embaixo a maior parte, depois eu bato o pincel em cima, leve, e deixo pontinhas. Aqui, ó, vou deixar duas pontinhas. Um pra cá e um pra cá. Esparramadinho. Aqui. Começo não lá no cantinho, começo aqui, ó. Eu bato pra tirar o excesso de tinta do pincel. Espalho. Se espalhar demais assim, vai sumir. Então, eu tenho que pôr mais um pouquinho. E aqui até já ficou com uma pontinha pra cá e uma pontinha pra cá. Isso é suficiente. Agora, aqui. Aqui é um espaço maior, então, eu vou dar batidinhas maiores. E um raminho pra lá. Você viu que eu viro o pincel? Quando eu tô batendo, eu aperto. Quando eu vou fazer esse raminho, eu começo largo, daí eu vou virando pra ele ficar mais fino na pontinha. E um raminho pra cá. Ó, bem pequenininho. Em cima desses raminhos, eu vou colocar um pouquinho do amarelo bebê. Mas eu vou colocar assim, de pontos. Ó, aqui eu coloquei 5 pontinhos. Ele dá uma iluminada e põe em cima do branco. Não enche de amarelo. Aqui eu vou colocar só 3. E você viu que esses batidinhos de pântano, eles não chegam até o final. Mantenha um padrão assim, ó, de altura. Eu vou terminar o meu, todos os cantinhos também, e já mostro pra você. Olha como ficaram os arranjinhos. Você viu que nenhum eu cheguei na linha. Sempre ficou uma beiradinha clarinha. Isso limita a altura deles, o tamanho deles. Agora, nós vamos fazer as flores. E eu vou começar aqui, ó, por essas 3. Eu tô usando um pincel com cerda comprida. É um pincel número 10. Mas o importante é que tenha cerda, que seja um pincel maiorzinho. Eu vou colocar o diluente aqui, ó, direto no pincel e vou preencher a flor. Quando você estiver preenchendo, olha contra a luz, aí você vai enxergar se tem algum lugarzinho que ficou sem tinta, porque a gente vê diferença quando tá molhado e quando não tá. Eu vou colocar o diluente nessas 3. Nós vamos fazer essas 3 flores. Aqui tem um pedacinho sem. Aí, agora preenchi tudo. Primeira coisa, eu peguei uma pincelada, tô com o pincel número 6. Peguei uma pincelada do amarelo bebê e vou colocar aqui, ó. Bem assim. No miolo. Você viu que eu saí até um pouquinho pra fora. Pronto. Lavo meu pincel, agora eu vou trabalhar com o lilás, que é a mesma cor da toalha. Primeiro, esta aqui, que ficou por baixo. Como é que eu faço? Eu tenho que separar as pétalas e eu vou usar o lilás como sombra. Vou começar por essa pétala aqui, sempre vendo uma com relação à outra. Esta tá por cima, então eu vou colocar um pouquinho do lilás aqui, ó. E aqui em volta do miolo. Viu que ficou uma área bem grande aqui, sem tinta. Agora, esta com relação a esta. Esta tá por cima, então aqui, nessa outra, eu vou colocar o lilás.
já puxo aqui, ó, em volta do miolo. E essa daqui tem uma dobrinha. Eu vou deixar embaixo da dobrinha também com um pouquinho da sombra. E agora, esta com relação a esta. Essa daqui ficou por cima. Essa daqui ficou por baixo. Então, eu vou colocar aqui a sombra, já puxo aqui, ó, perto do miolo e dou, sempre dando uma esfumada. Vou esfumar sempre pro lado da pétala que tá por trás. Agora, essa com relação... Ah, vou subir um pouquinho aqui, ó, do ladinho. Assim, deixando meio arredondado o espaço sem tinta. Esta com relação a esta, vou colocar essa daqui por cima. Então, essa vai levar a sombra. Já puxo aqui um pouquinho e dou uma esfumada pra cá. Ela tem uma dobrinha, então eu vou colocar o escurinho aqui embaixo da dobrinha. E agora eu vou definir esta com relação a essa ficou por cima. Então, quem leva a sombra é quem fica por baixo. Viu como essa daqui ficou com sombra toda a área da volta? Só que no meio que tem um espaço para luz. E esta? Ela tá por trás desta. As duas se encontraram. E esta ficou por baixo. Então, eu coloco um pouquinho de sombra aqui. E desço, ó, pelo meio. Outra coisa, coloco um pouquinho da sombra aqui. E subo pelo meio. Ficou ali e ficou aqui, sem a sombra, que é o lilás. Meu pincel tá sujinho de tinta. Eu vou fazer na dobrinha o lado de cima, um pouquinho. Aqui também, ó, o contorninho de fora. Agora, vamos trabalhar essa daqui. Eu coloquei diluente em todas elas, então tem que ser um pouquinho rápido, não pode ficar demorando muito. Vou começar por esta. Ela tá por baixo desta, aqui perto do miolo coloco um pouquinho também. Então, a composição de sombra vai ficar assim, ó. Só que tem uma dobrinha. Onde tem dobrinha, a gente coloca um pouquinho da sombra por baixo. E já vou fazer ali o contorninho de fora da dobrinha. Agora, quero fazer esta daqui. Você viu que ela ficou por cima daquela, ela ficou por baixo desta. Aqui já coloco um pouquinho da sombra e agora ela tá por baixo daquela. Então, esse lado também vai ficar escurinho. Posso descer um pouquinho pelo meio. Ficou claro aqui e um pouquinho de claridade aqui. E esta? Ela tá por cima daquele lado e tá por cima desse. Por que que eu sei que tá por cima? É porque a linha dela tá inteira. Quando a gente tem uma que tá por trás, aqui ó, outra com a linha inteira. Aqui ficou por trás, ela tá faltando um pedaço. Essa pétala aqui, por exemplo, se ela tivesse por cima, ela viria aqui, ó. Do lado de cá também, ela viria aqui. Mas não é isso que acontece, então ela tá por trás. Entendendo isso, você vai ver que essa daqui ficou por cima dos dois lados. Então, a gente coloca a sombra aqui embaixo e cresce um pouquinho pelo meio. Esta ficou por trás aqui, tem dobrinha, então fica escurinho embaixo da dobrinha. Cresço aqui. E vou deixar, e ela tá por cima daquela, então aquela leva a sombra e esse lado ficou clarinho. Olha, definido, vamos para outra. Vou começar por esta. Ela, se viu que claramente ela está por trás dos dois lados. Por quê? Porque tá faltando um pedaço dela. Ó, a pétala não vem aqui e volta. Ela vai numa linha curva, entrando em cima da outra. Quem tem essa linha curva entrando em cima da outra, tá por cima. Dobrinha, já coloco um pouquinho de sombra ali. Esta tá por cima do lado de lá, tá por baixo do lado de cá.
Um pouquinho de sombra aqui e sombra aqui nessa área que ficou por trás. Aqui a gente pode até preencher assim, com o espaço tão pequeno. Fica ali um lugar de luz e aqui um lugar de luz. E esta? Ela tá por cima daquela e tá por trás desta. Aí, fecha aqui embaixo, perto do miolo. Olha só. Esta ficou por cima desta e ficou por cima daquela. Então, eu vou colocar a sombra aqui e vou puxar um pouquinho pelo meio. E esta tá por trás desta, tá por baixo. Sombra aqui. E resolvemos o problema da sombra. Agora, nós vamos colocar a luz, que é branco. E antes disso, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar, você viu que ficou uma linha bem certinha? Agora que a gente já fez o fundo, batendo o pincel bem em cima, você tira aquela linha. Tá vendo a linha? Eu não tô espalhando, só tô batendo o pincel para tirar aquele contorno pesado. Assim, ó. Agora, o branco. Vou usar o branco com esse mesmo pincel número 6. O branco vai exatamente onde tá o fundo da cor da toalha. Pego a tinta assim, ó. Pego de um lado só. Eu viro a tinta pra cima e eu vou dando pinceladas. Olha, agora eu vou dar uma puxada. A puxada tem que convergir pro centro. E tá pronto. Esta aqui, eu tenho esse lado aqui, ó, sem lilás. Então, eu coloco a tinta ali. Eu tenho esse ladinho aqui um pouquinho também. Então, eu vou colocar só um pouquinho. E eu tenho esse daqui eu vou chegar até embaixo, ó. Você pode pôr uma, duas, três pinceladas, quanto quiser. Só não deixe muito lisadinho. Aqui é dobrinha. Eu pego a tinta, ponho a tinta pra cima, deito o pincel e eu coloco a tinta ali na beiradinha. E ela tem que fechar aqui, ó. E tem que fechar ali. Tenho muita tinta, então eu vou tirar esse excesso aqui pra voltar e dar uma esfumadinha. Olha aí a dobrinha. Aqui eu vou até pôr mais uma pincelada. Venho limpando o pincel assim, mal. E esta, complicou, né? Aqui tá mais claro. Eu vou colocar a pincelada de tinta branca aqui em cima e vou limpar o meu pincel pros lados. Ó. Vou deixar assim, porque aquele lado ali eu tenho a dobrinha, que tem que ficar branquinha aqui na beiradinha. Já dou uma esfumadinha. Olha, pronto. E esta, aqui vai o branco. E vou aproveitar essa tinta para pôr aqui desse lado, desse outro lado. Olha, não vou chegar com o branco ali, nem aqui embaixo. Aqui também, só vou dar uma limpadinha de pincel. Não alise muito, esse é o segredo. Aqui, vou começar por esta. Você viu que eu tenho um espaço de claridade aqui e uma aqui. Aqui você não pode chegar muito ali, porque aquela tá por cima. Então, aqui, ó, é uma claridadezinha assim. Do lado de cá também. E eu tenho dobrinha. Dobrinha, um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Deixo esse contorno bem nítido e dou uma esfumadinha pra trás. Esta tá por cima daquela. Então, vou dar uma pincelada bem certeira. Aí, agora, aqui, limpo o resto do pincel. E agora, eu só puxo. E esta por cima daquela. Só que ela tem uma área bem grande aqui. Então, eu vou pôr a tinta, vou puxar pra lá. Vou fazer aqui a viradinha. Agora, eu vou dar uma esparramada nessa tinta. Pode deixar assim, ó, meio riscado, tá? Fica legal. Dobrinha, um pouquinho de tinta na beiradinha do pincel, dou uma esfumada.
Pronto, essa tá por cima dos dois lados. Então, eu coloquei branco toda essa área, fecho aquele lado de lá, fecho esse lado de cá. E agora, dou uma limpadinha no pincel. Isso, essa tá por cima aqui, por baixo ali. Quer dizer, vai tinta aqui e vai tinta aqui. E aqui no meio, limpo o pincel. Aí, outra. Tinta, vou começar por essa daqui, que tá por cima daquela, né? Aqui, ó, ela tem que parar com a tinta, porque é essa que tá por cima. Limpando aqui. Agora eu vou fazer aqui o contorno dessa que tá por cima. Quando a gente trabalha assim só com pinceladas, não fica tão delicado, mas fica um efeito muito bonito. Só com pinceladas assim, ó, sem alisar. Eu tô alisando. Quando você deixa sem alisar, fica legal. Agora, essa aqui vai ficar bem nítida ali, porque tá por cima. Vou limpar o meu pincel aqui. Por um pouquinho mais. Limpei o pincel ali. Esta temos dobrinha, mas aqui, ó, ela tá bem branquinha. A tinta cresce pelo meio. Pego o cantinho do pincel pra fazer essa dobrinha. Já dou uma alisadinha, já chego com o branquinho ali. Essa tem tinta aqui e tem um pouquinho aqui. O pincel ficou muito cheio de tinta, então eu vou lavar e vou limpando o pincel. Agora, eu vou pegar de novo o diluente e o pincel grande e vou preencher estas 4. E eu vou fazer a sombra com lilás e mostro para você conferir a sombra. Olha só como ficou a sombra. Agora, eu vou fazer a luz e você me acompanha. Eu tenho certeza que você acertou todas. Tem uns casos aqui um pouquinho diferentes, então por isso eu vou fazer o branco junto com você, começando por essa daqui. Ó, aqui tá por cima, essa parte aqui, aí a gente coloca o branco naquela região. Aqui tá por cima, aqui tá por cima. Coloco o branco ali e vem limpando esse pincel, deixando arranhadinho. Essa daqui, ela ficou por cima aqui. Ficou aqui com uma área de luz. Aqui tem uma dobrinha, tirei o excesso da tinta porque tava muita tinta no meu pincel. Você pode até passar esse branco inteiro assim, ó, preservando aquela área de sombra ali. Essa daqui tá fácil também. Temos uma dobrinha, a dobrinha é desta, então aqui fica o contorno. Tem muita tinta, eu vou tirar o excesso aqui para poder trabalhar o restante da dobrinha. Aqui atrás, ó, esta é a linha dessa aqui, então essa pontinha ela vira para cá. Vou fechar aqui. Porque essa tá por cima daquela. E fechamos essa flor. Essa daqui, ó, ela tá por cima. Toda essa área de cima aqui vai ficar mais clara. Essa daqui, essa área aqui, ó, tá mais clara. Temos ali uma dobrinha. Dobrinha, dobrinha. Fechou aqui, fechou ali. Essa daqui também tá simples. Então, é só acompanhar aqui a área de luz. Vai sumindo. Essa daqui tem dobrinha. Coloco o branco aqui. Um pouquinho de branco aqui. E a dobrinha.
Saio, cresço e volto. Essa tá por cima deste lado, e aqui desse lado ela tá por cima desta, mas ela tá por baixo daquela. Então, viu como tem um escurinho ali. A próxima. Esta tá por cima em todos os lados. Aqui tem um bonitinho. Vou puxar essa tinta. Essa daqui tinha um risco aqui, mas é porque eu resolvi crescer, tá? Ela tinha não era uma dobra. Ela tem uma dobrinha aqui. Que eu vou pôr a tinta pra dentro. E depois um pouquinho ali no contorno de fora. Você viu que no meio eu coloquei um pouquinho do lilás? Essa daqui tá por baixo, ela só vai com um pouquinho de luz aqui, ó. Nessa região. Essa tá por cima aqui. Vem crescendo essa luz. Do lado de cá pode ter um pouquinho também. E temos uma dobrinha. Pronto. Essa daqui tá por cima do lado de lá. Vou manter aquela dobra que eu fiz também pra crescer um pouco na hora que eu tava desenhando. Mas vou manter a dobra. Então, aqui tá por cima. E aqui tem uma dobra. Gordinho e termina. Olha lá. E essa última, aqui e aqui, ó, por cima. E aqui por baixo. Então, aqui não vai branco, porque o branco foi nesta. Essa daqui por cima. Puxo a tinta, deixo arranhado. Essa daqui, essa parte aqui, ó, mais clara, temos uma dobrinha. Acho que vou pôr a dobrinha naquela ali, naquela de lá. Ficar melhor essa dobrinha. Então, eu vou colocar aqui a luz, aqui um pouquinho de luz. Eu tenho dobrinha aqui em cima. Essa daqui tá por cima daquela. Eu tenho diluente aqui, então eu já vou colocar o branco. Mas o ideal seria fazer aquela lá primeiro. Eu gosto de trabalhar quem tá por trás primeiro. E agora eu vou pôr a dobrinha nela. Ó, aí essa linha não pode vir pra cá, ela tem que ir pra lá. No fim, aí ela que ficou por cima. Aí. Me acompanhou? Agora eu vou colocar o diluente nas últimas três e vou fazer também a sombra com o lilás. Estas são as três últimas flores da esquerda. Quem aí percebeu que aqui tem um pedacinho de fundo e que eu não pintei? Então, eu vou pegar aqui, ó, a raspinha do verde pântano e vou colocar aqui. Um triângulo, praticamente. Deixa aí no comentário se você tinha percebido. Eu não havia percebido. Um pouquinho mais forte. Aí. Agora, vamos continuar colocando branco. Rapidinho, essa tá por baixo dessa, por cima daquela e por cima dessa. Ah, eu vou esfumar primeiro, né? Esfumar aqui o finzinho do miolo. Que depois que coloca o branco, fica mais difícil. Aí, só tirar aquele contorno mesmo. Voltando aqui, branco, branco. Porque tá por cima. Aqui, tá inteira por cima. Branco. Aqui também, ó, tá inteira por cima. Branco. Essa daqui tá por cima só de um lado. A outra
aqui, começando por aqui. Dou uma esfumadinha. Essa tá por baixo aqui, tá por cima desse lado. E aqui tem um pouquinho de luz também. A gente pode colocar só uma pinceladinha. Essa tá por cima. Ah, ali eu deixei uma dobrinha. Então, eu vou fazer aquela dali primeiro. Ó, o fundo da dobrinha. E aqui, uma dobrinha bem conveniente. Ali não é um lugar muito legal para pôr uma dobrinha. Essa só vai luz aqui. Essa tá por cima. E esse lado aqui, até aqui, ó, deixei o espaço para colocar um pouco do branco. E essa daqui também tá por cima. Limpando o pincel. E essa daqui tem o branco aqui daquele lado. Aqui, ó, vou pôr um branco assim, puxando um pouquinho pelo meio, porque ela tá por baixo. Essa daqui, vou deixar o branco somente aqui. Esta vai levar um branco acentuado aqui, porque ela tá por cima. Um pouquinho ali e a dobrinha. Essa que vai levar o branco mais forte desse lado. Do lado de cá também. E ali a dobrinha. E a última pétala tá por cima daquele lado, e desse lado eu vou trazer até aqui o branco. Pronto, essa parte. Agora nós vamos fazer um pouquinho de sombra com um outro tom. Olha, agora eu peguei o pincel 2 e um pouquinho do pitaia. E vou fazer um pouquinho de sombra só nos cantinhos aqui. Em cima do lilás, não coloque em cima do branco. E só em volta do miolo. Ó, cantinho, sujeirinha, cantinho, sujeirinha. Aqui vai no meio, no lugar da sombra, sempre. E dá uma puxadinha. Faço isso agora em todas as flores. Olha só, eu já fiz o acabamento nesta flor, para você poder comparar. Essa ainda não fiz, então nós vamos fazer agora. Com o pincel número 2, eu vou colocar de novo aqui em cima do amarelinho bebê. Agora ele vai ficar um pouco mais forte, porque o meu fundo, a minha toalha é lilás, então ele modifica um pouquinho a cor do amarelo. Pronto, coloquei o fundo. Agora eu vou pegar o branco. Você viu que eu reforcei todo o branco. Primeiro com esse pincel aqui. Eu vou colocar assim, ó. É um reforço, é uma pincelada. Você pode deixar assim meio arranhado, você não precisa ficar alisando muito. Ó, pode deixar assim, só mesmo uma pinceladinha. Nesse já foi. Agora, vamos fazer nesse aqui. Você vai colocar esse branco onde já tem o branco. Se você estiver trabalhando numa toalha branca, você nem precisa fazer isso. Só faz se quiser. Eu tô fazendo aqui porque a toalha lilás modifica a cor quando seca. Qualquer toalha colorida, eu acho interessante que você faça. Bom, dei a puxadinha com o branco, vou pôr mais um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho 0 e ainda com o branco. Você viu que aqui, ó, eu tenho assim uns contorninhos, tá vendo aqui a dobrinha? Seria o caso dessa. Olha, eu vou reforçar, mas eu não vou contornar inteiro, tudinho. Eu vou reforçar aqui alguns lugares. Não é aquele contorno pesado, é um contorno como a gente faz nas folhas, que a gente vai colocando de pouquinho, assim, ó, só um... Olha o efeito bonitinho que dá aqui, ó, só um detalhezinho. Agora, essa aqui, também.
Aproveita quando tiver assim uma curvinha, aqui a dobrinha, até já coloquei, faz assim, ó. Olha como fica bonitinho. Aí, eu vou fazer uma misturinha, uma pincelada de sépia e uma pinceladinha de água. Deixa mais leve, mais líquido. Você vai pegar o pincel 0, ó, em volta do miolo. Você vai pôr muitos pontinhos. Não é uma carreira só, são muitos. Vai batendo o pincel e tenta deixar o miolo bem redondinho. Fecha mesmo aqui. Não faz um atrás do outro, tá? Pode deixar até um pouquinho salteadinho para fora. Aí você vai bater em cima deles e vai puxar alguns risquinhos. Essa é a parte fácil, olha que gostoso, olha que bonitinho que vai ficando. Mas deixa bem fininho e faz assim, ó. Bate o pincel ali dentro e puxa para fora. Não põe de fora para dentro, não. É de dentro para fora. Sempre. Pode fazer bastante, deixa um maior que o outro. Mas todos eles têm que ficar bem fininhos. Aí, depois que você faz isso, você volta colocando 2 ou 3. Não é para acertar a pontinha. É bem irregular, tá? Assim, ó, nas pontinhas. Vou fazer aquele ali também. Para você ver, olha só. Bastante pontinhos. Bem na borda do amarelo. Fechando bem. Agora, os risquinhos para fora. Agora, alguns pontinhos em cima dos risquinhos. Deixar um pouquinho mais aqui. Agora, eu volto com o pincel 2. Eu pego um pouquinho dessa tinta, só mesmo uma sujeirinha. Faço um miolinho bem centralizado. E agora um pouquinho do branco e faço um batidinho em volta. Também deixe bem redondinho. Não deixa torto. Aí, não é para cobrir todo o amarelo, é só para realçar. É desse jeito que eu vou fazer o acabamento em todas as flores. Aí eu mostro para você uma por uma para você conferir e poder fazer o seu bem parecido com o meu. Olha como ficou aqui, ó, da esquerda para a direita. Cada uma delas com todos os detalhes. Aí você pode dar uma pausa no vídeo para você olhar e conferir com o teu. Aqui a quinta flor, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. São 10 flores. Na toalha de rosto, você pode pegar um pedaço e colocar. Vai dar certo. Assim como na toalha de lavabo também. Agora, eu vou retirar a fita. Já retirei a fita, o trabalho está concluído. Você pode variar as tonalidades de acordo com a cor da toalha que você tem. Assim vai te possibilitar uma infinidade de pinturas diferentes. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.